Imaginem a seguinte situação. No plano espiritual, uma mulher sofredora, ela está ali nos portões de entrada da colônia espiritual Nosso Lar. Ela pede ajuda de forma desesperada, mas esse pedido lhe é negado por Paulo, que é o diretor das sentinelas ali da colônia espiritual Nosso Lar. Mas por que isso aconteceu? Quem é essa mulher? Nós vamos falar sobre esse assunto com base nas experiências de André Luiz ali no plano espiritual. Sejam todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Gôngora e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. Se você é novo por aqui, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like, ative o sininho das notificações. Se você achar que esse conteúdo pode ser interessante para alguém, eu peço que compartilhe esse vídeo. André Luiz, ele está ali nas câmaras de retificação, na colônia espiritual Nosso Lar. Lembrando que esse local que André Luiz está trabalhando, ele é um local que fica muito próximo ali das zonas inferiores. Então eles recebem os espíritos que são recém-chegados ali das zonas do umbral grosso. Então são espíritos que ainda não suportam a luz. São espíritos que requerem cuidados intensivos. E André Luiz relata que já são 21 horas. Ele está no seu primeiro dia de atividade ali nas câmaras de retificação e ele se propôs, ele se voluntariou a exceder o horário que ele tinha de início. Ele trabalharia apenas no período diurno, mas daí, em razão da falta de trabalhadores e do excesso de atividades que tem ali naquele local, ele se voluntariou e disse que ficaria além do horário para que pudesse dar conta das atividades necessárias. André Luiz teve diversas experiências ali naquele local e ele nos conta que naquele específico momento apresenta-se um personagem novo na história, Justino. Justino, ele é um dos responsáveis ali pelo acesso às câmaras de retificação. Ele é um sentinela e ele vai em busca de Narcisa, que é a tutora de André Luiz ali nas câmaras de retificação. Ele vai até ela e diz: Narcisa, tem uma mulher querendo entrar aqui nas dependências do Nosso Lar. E Narcisa questiona Justino o porquê dele não deixar essa mulher entrar. E nesse momento ele explica para ela que ela está rodeada de pontos negros. E nesse momento existe uma pausa entre a conversa e Narcisa reconhece a gravidade da situação e diz: então, vamos até lá. André Luiz acompanha Narcisa e Justino até o portão de entrada de acesso às câmaras de retificação. André Luiz conta que eles percorrem praticamente 1 quilômetro de estrada até chegar a este local. Chegando, ele inclusive comenta que o local possui grande arvoredo e que a noite está enluarada. Ao chegar até o portão, eles se deparam com essa personagem que está ali pedindo socorro. E André Luiz a descreve como uma mulher de fisionomia horrível, com roupas malfazejas e as suas pernas, as chagas vivas. E ele conta que é uma visão realmente perturbadora. Narcisa, segundo a descrição de André Luiz, ele percebe que ela enxerga alguma coisa a mais. E justamente isso, Narcisa acaba perguntando para André Luiz se ele consegue enxergar os pontos negros. E André Luiz diz que não. E nesse momento Narcisa diz a André Luiz
que a visão espiritual dele ainda não está suficientemente educada. E diante desse cenário, Narcisa entende que ela também não poderá dar a permissão de acesso a essa mulher, devido à situação que se apresenta. E daí ela diz então a Justino que deverão procurar o responsável geral, o diretor dos sentinelas que está trabalhando ali naquele momento. Então Narcisa conversa rapidamente com essa senhora e diz: por favor, espere um pouco, nós vamos buscar ajuda. E daí eles vão até Paulo. Paulo é o diretor responsável dos sentinelas ali das câmaras de retificação. Então Narcisa descreve a situação para Paulo. E André Luiz inclusive comenta que é a primeira vez que ele tem contato com esse setor ali das câmaras. Lembrando, fazendo apenas um pequeno parênteses, que a colônia Nosso Lar, ela é rodeada por muros e existem vigias, vigilantes a todo momento, que são os sentinelas. E eles estão ali justamente porque as zonas inferiores, elas estão cheias de espíritos perversos, inteligentes e muito bem organizados, que podem inclusive tentar adentrar à força a colônia espiritual Nosso Lar. Então, para isso serve os portões e os sentinelas. Então, voltando à história, voltando ao que André Luiz nos escreve, Narcisa conversa então com Paulo e ele vê realmente a gravidade da situação também. Ele agradece e reconhece que eles fizeram bem de não deixar essa mulher entrar, mas que ele sim vai até o local para verificar, averiguar e constatar se sim ou se não. Chegando então os 4 agora até o portão de entrada de acesso ali das câmaras de retificação, Paulo ele observa aquela mulher e comenta, faz o seguinte comentário com Narcisa: esse é o mais terrível vampiro que eu já vi. E nesse momento ele pergunta para Narcisa: você enxerga algo mais além dos pontos negros que essa mulher possui? Daí a Narcisa fala que não. Então André Luiz, observando aquela situação, ele vê Paulo pedir para Narcisa contar quantos pontos negros ela consegue reconhecer naquela moça. E dali, durante 1 minuto, Narcisa traz a resposta. E ela fala 58 pontos negros. E daí, Paulo diz para Narcisa que esses pontos negros representam cada uma das crianças que essa senhora matou no seu nascimento. Então, ele consegue enxergar nesses pontos negros a imagem mental de cada uma das crianças que morreram asfixiadas e outras por golpes violentos. Narcisa fica perplexa, André Luiz também fica perplexo, e daí Paulo diz que o crime que essa mulher cometeu, ela é muito pior do que os homicidas e daqueles que tiram a própria vida, por muitas vezes ainda apresentarem atenuantes. Mas não é o caso dessa mulher, que ela traz nos seus sentimentos calejados a hipocrisia. E essa é a principal relação que esse capítulo nos faz entre
o fato dela ser um vampiro com, com a condição que ela se apresenta na vida. Essa mulher, ela é aquela mulher que faz-se de boa muitas vezes para querer algum benefício próprio. Mas Paulo ainda continua com algumas explicações, porém Narcisa insiste para Paulo: será que não podemos deixá-la entrar mesmo? Eu cometi também muitos erros nas minhas vidas pregressas e eu faço questão de cuidar especialmente dessa mulher. Eu me doarei em dobro para poder ajudá-la. E é nesse momento que Paulo, de forma muito sincera, fala para Narcisa que não há nada que eles possam fazer ali, pois ela apenas atrapalharia qualquer tipo de trabalho ali na colônia, em qualquer uma das dependências da colônia, que essa mulher ela consegue absorver qualquer energia vital de bem de qualquer ambiente e transformar tudo num caos. Porém, Paulo ele fala: nós vamos tirar a prova, nós vamos conversar com ela. E então Paulo se dirige a essa mulher e pergunta para ela: minha senhora, em que podemos ser útil? E daí ela diz assim: eu estou em busca do céu prometido aos eleitos da terra. Eu vim em busca do local que me foi prometido para os eleitos da terra. E daí é nesse momento que Paulo pergunta para ela: a senhora não se arrepende das diversas vidas que a senhora interrompeu, daqueles seres inocentes que vieram para o mundo dos encarnados por um direito divino e inegociável? E daí, nesse momento, essa mulher que até então se mostrava chorosa e carente de cuidados, ela se mostra extremamente violenta e perigosa e diz: eu não fiz nenhum mal, eu apenas pratiquei o bem enquanto estava encarnada. Eu sou uma mulher que tive uma moral exemplar e agora estou em busca do céu prometido aos eleitos da terra. Então ele mostra para Narcisa que essa mulher ela não se dá o luxo do remorso e do arrependimento das coisas que ela tinha feito, mas que ali na colônia espiritual, embora muitos dos que estão ali, a grande maioria, tenham cometido às vezes tenham agido de formas muito contrárias à moral e ao bem, ali na colônia espiritual Nosso Lar, em razão disso, eles apresentam o remorso e a disposição de querer reparar essas situações em um momento futuro. E, em contrapartida, essa mulher apenas queria desfrutar do bem que ela não merecia, que ela não fazia jus. Então, nesse momento, ele fala para Narcisa: essa mulher deverá ser entregue à própria sorte, nós não poderemos ajudá-la. E Paulo, então, ele, numa conversa com essa mulher, ela rejeita daí qualquer tipo de... Ela diz que não está pedindo remédio, abrigo, ela quer o que ela tem de direito. Então ela se retira a passos firmes, segundo André Luiz, muito senhora de si mesma, incorporando naquele momento uma arrogância e um orgulho incomparáveis.
Paulo a observa e a acompanha com o olhar até que essa mulher acaba sumindo das vistas dele. Antes disso, Paulo ainda diz para ela retirar-se de forma firme e sincera, dizendo que ali realmente não é lugar para ela naquele momento. Se em algum momento ela se arrependesse, tivesse essa disposição para querer reparar, daí sim ela deveria voltar. E agora, concluindo o raciocínio de Paulo, eu apenas vou ler para vocês uma explicação, um ensinamento que desfecha justamente essa situação da questão dessa mulher ser um vampiro. E Paulo, ele faz a seguinte conclusão junto a André Luiz, a Narcisa e ao Justino. Observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Então ele diz ainda que nós devemos tomar muito cuidado com aqueles que se apresentam de forma má e aqueles que se apresentam de forma, muitas vezes, boa. Devemos tomar cuidado com as pessoas que se mostram, às vezes, muito caridosas, muito bondosas, mas que, na verdade, têm apenas interesses próprios e pessoais e com finalidades destrutivas. Essas são as nossas observações desse 31º capítulo do livro Nosso Lar. Eu peço que, se você tem algo a acrescentar a esse conteúdo, que deixe nos comentários. E, mais uma vez, se você acha que esse conteúdo pode ser interessante para alguém, pode ser importante para alguém, eu peço que compartilhe esse vídeo. Para você que ficou até aqui, o meu forte abraço, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.